Bem-vindos de volta a mais um episódio do Podcast a Sério, aqui na Marca a Sério. E temos connosco hoje o Márcio Miranda. Bem-vindo, Márcio. Olá. O meu irmão está muito nervoso porque tu és amigo dele, senão ele não estava assim. O problema é que ele está-me a deixar mais nervoso. Não, eu acho que aqui o nervosismo é exatamente porque estávamos aqui a debater como é que iríamos iniciar esta segunda temporada. É mesmo. Com este nosso amigo, o Márcio, que vem aqui também falar connosco um bocadinho sobre e-commerce, e muito mais. É o que a conversa fluir. Exatamente. Obviamente já perceberam que o meu irmão também cá está hoje, portanto hoje temos aqui uma conversa tripartida. E Márcio, vou só dar aqui um pontapé de saída para ti. Ok. O Márcio é e-commerce manager na Delta Cafés, uma marca muito reconhecida a nível nacional e com uma pegada bastante grande, não só a nível de comércio, mas também a nível de tudo o que é políticas de marketing e de comunicação tanto interna como externa, não é? E Márcio, eu acho que deixava primeiro dar-te aqui um pontapé de saída, no sentido em que desse aqui uma explicação do como é que é o teu dia-a-dia enquanto e-commerce manager. Olhos, basicamente. Bom, malta, em primeiro lugar, muito obrigado pelo vosso convite. Super contente por estar aqui e partilhar ideias, trocar perspectivas. Porque acho que beneficiar da inteligência coletiva é a parte mais fixe que todos temos. Bom, o dia-a-dia do Márcio. Olha, essencialmente, quando tu olhas para a parte de e-commerce, ok, tu estás muito a falar numa ótica de, ok, como é que eu tenho um canal, que é uma loja online, faço com que esta loja online funcione, ok, para que as pessoas cheguem, encontrem o seu produto, adicionem ao carrinho, comprem e o recebam em casa. E ao contrário de grandes organizações, a nossa estrutura de e-commerce ela tem 4 pessoas, ok? E eu estou muito mais orientado para a parte de gestão de projetos, ou seja, desenvolvimento, inovação, planeamento estratégico, lançamento de lojas online e por aí vai. Mas no Grupo Nabar temos uma coisa que é muito interessante e que eu considero uma grande vantagem, que é qual? Que é, tu tens uma perspectiva muito 360. Quando tu olhas para grandes marcas, tu tens uma componente de convergência, não é? Ou seja, e está tudo certo, mas quando tu olhas para aquilo que é a grande parte dos negócios, ok, como é o caso das PMEs, tu acabas por ter aqui uma perspectiva de amplitude. E é o que nós somos, ou seja, diariamente o Márcio está a atualizar fichas de produto, diariamente o Márcio pode estar a responder a tickets de CRM, preparar campanhas de PPC, fazer análise de forecasts, contactar com a fábrica, e isto é super interessante, mas também está muito relacionado com aquilo que tu és, ou seja, eu aprecio muito esta componente 360, ou seja, quase numa ótica de T-profile, ok? Que é uma visão 360 e depois metes profundidade em duas ou três áreas core. E então o meu dia-a-dia passa muito por isto, analisar a loja, ver os objetivos de negócio, analisar gargalos que possam acontecer dentro do ecossistema de e-commerce do Grupo Nabar. Para quê? Para no final do dia responderes a um objetivo de vendas que se traduz em faturação, rentabilidade, EBITDA, e é essencialmente uma coisa que é muito importante e que nós temos muito no Grupo Nabar, que é saber exatamente o nosso papel dentro da organização para aquilo que é o bolo comum do grupo. Então é muito transversal. O vosso propósito, não é? Basicamente. Exatamente. Ou seja, e que nós sabemos claramente que nós estamos a contribuir para que o Grupo Nabar esteja no top 10 de marcas de marcas de café. O Rui já tinha dito isso também. Yeah. E então esta é a nossa ideia. E o nosso processo é como é que o e-commerce contribui para isso. Então o meu dia-a-dia passa muito por isto. Analisar campanhas, analisar vendas, lançar produtos, responder a clientes, preparar novos projetos, como é o caso do novo e-commerce que vamos lançar agora em abril de 2025. Portanto, é esta diversidade que depois permite ter uma bagagem muito mais estruturada em termos do negócio, e eu olho muito para a parte da gestão do negócio, que acaba por ser uma dinâmica muito porreira, com uma equipa incrível, mas nunca numa ótica muito fechada. Eu não era capaz de ser aquela pessoa que, em primeiro lugar, estaria só a trabalhar isto, por exemplo. Estou a trabalhar em e-commerce e o meu dia-a-dia é só fazer campanhas. Eu só faço campanhas. Não era capaz de ser essa pessoa. E também não era capaz de ser aquela pessoa que eu estou a trabalhar em e-commerce onde o negócio já está em velocidade de cruzeiro e tu levas aquilo. Eu não sou essa pessoa. Está no lodo, tens que montar, tens que olhar para processos, tens que otimizar e preparar para. Então acaba por ser aqui um bocadinho dia-a-dia, um bocadinho diferente, se calhar, de grandes empresas.
Epá, eu estava a ouvir estava a rever muito nessa personalidade e nesse modo de viver a vida profissional, porque nós aqui também na Marca a Sério também foi o que nos ajudou também a crescer em última análise os primeiros meses e primeiros anos, foi efetivamente nós gostarmos dessa metamorfose que existe e que também imprimimos na Marca a Sério, que é nós gerimos o negócio, estamos obviamente a alinhar tudo o que são as diretrizes que nós vamos guiar a Marca a Sério a longo prazo e a médio prazo, mas também conseguimos estar no operacional, no momento, e de repente o meu irmão consegue editar um vídeo, eu consigo ir para trás do computador, digamos assim, para fazer um design, produzir um evento, ou seja... Sim, se a equipa não der resposta. Exatamente, e às vezes... Mas, Miguel, o podcast é nosso, mas não é preciso fazer publicidade. Não. Eu não estava a fazer publicidade, eu estava efetivamente a refletir sobre a minha própria maneira de ver a minha posição enquanto um profissional, seja na Marca a Sério ou fosse noutra empresa. Portanto, acho muito fixe essa... Márcio, uma questão então. Isso é o teu dia-a-dia? Isso é a tua função das 9 às 5, entre aspas? Certo. Quem é que é o Márcio fora das 9 às 5? Lado B, né? Lado B. Então, olha, ainda antes de ir aí, há um aspecto que também é muito relevante quando tu estás nesta nota que estávamos a partilhar, que é, há uma determinada altura do teu negócio, ok, que tu vais ter que ter a capacidade de começar a delegar, começar a dedicar energia para pensar e projetar aquilo que é a visão do próprio negócio. Isso pressupõe saberes delegar, começar a ter equipa e tudo mais. Exatamente. Mas até lá, eu considero extremamente relevante tu teres esta capacidade de pensamento estratégico com poder de implementação prática. E eu acho que isto é muito valioso porque torna-te um profissional muito mais rico, conhecedor e que te permite depois aportar real valor nas situações que vais enfrentando, seja no grupo Nabar ou na Marca a Sério ou noutro negócio. Então, do lado B, não é? Olha, depois do trabalho que não é das 9 às 5, eu gosto imenso de praticar desporto, gosto imenso de andar de bicicleta, foi algo que descobri para aí há 2 anos esta parte. Tenho 2 filhos incríveis, o Vicente com 9, a Júlia com 5, a ser pai de uma menina, tem-me ensinado coisas incríveis, principalmente a ter muita paciência e a perceber que, pronto... É mais fácil lidar com e-commerce. É mais fácil, muito mais fácil lidar com e-commerce porque não há ganchinhos e a bandelete não combina e depois os ténis, bem, e por aí vai. Tenho uma grande curiosidade pela leitura, ok? Ou seja, eu gosto mesmo imenso de ler. E não é ler na ótica de muitos livros, é escolher de acordo com o meu momento, de acordo com a etapa que tenho de explorar, ok? Escolher livros que façam sentido. E aqui muitas das vezes não é aquele efeito Tsundoku, Tsundoku é uma expressão que significa eu gosto de empilhar livros, mas não os leio, ok? É só porque é giro ter uma biblioteca, mas gosto imenso de ler, sou um grande apaixonado pela Marvel. Mesmo, eu se pudesse gostava de ser a fusão do Iron Man com o Hulk, adoro estas duas personagens, se pudesse haver uma mesclagem. Ainda bem que só Bruce Banner naquele... Ainda bem que só ofereces isto agora, senão não tínhamos começado sequer o podcast, porque o meu irmão também é um fã. Aliás, a câmera tem que fazer ali, tem personagens da Marvel ali atrás. Exatamente. Portanto, nos bonecos. Aí então acabo por dedicar a perspectivas que me enriqueçam, que me façam bem e que me permitam desconectar, ok? E cada vez mais adepto de um minimalismo digital depois de sair. Complementarmente, sou professor universitário, faço projetos de freelancer, consultoria na área digital, e essencialmente é, após o teu trabalho, o que é que tu podes fazer que te permita ganhar algum desconforto, ok? E este desconforto numa ótica de te permitir aprender, desassossego intelectual, como eu gosto de chamar. Okay. Boa. Imagina, exemplo prático, dar aulas porquê? Era uma pessoa extremamente tímida, com dificuldade de relacionamento, e então vai-te colocar em frente a pessoas, partilha o teu conhecimento e isto vai-te obrigar a evoluir. Isto tem que ser, porque estás a interagir com pessoas. Tu eras uma pessoa muito menos socialmente confortável à volta de outras pessoas, que agora, pelo menos eu digo por nós, não és. Não, mas isto não era assim. Foi, depois posso falar do nosso caso, mas isto não era assim. E então, complementarmente a isso, ser desafiado para projetos como, por exemplo, coautoria, escrever um livro, que é das piores coisas que eu sou péssimo a escrever. Ok, mas olha, mas se tu consegues traduzir o teu conhecimento
para algo, para passar a terceiros, porque é que não te permites a isso? Então estes desafios que tu vais tendo ao longo do tempo, no teu pós-laboral, é também algo que eu gosto bastante. Mas essencialmente o que é que me faz ficar tranquilo, sereno, depois do trabalho? Cenário perfeito é ter os meus filhos no final do dia a montar uns legs, a pintar e eu estar a ler com eles, tranquilo. Isto é um cenário perfeito final do dia. Espetáculo. Mas perfeito até às 10 ou às 10 eles já vão? Perfeito até às 21h30. 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 Porque eu gosto muito de sistemas e de processos para as coisas funcionarem, não com uma rigidez inflexível. Por isso é que os dentes partem e a língua não é? Portanto, há que ter aqui alguma flexibilidade. E essencialmente para depois poder dedicar a investir, a construir. Porque nesta área, e vocês sabem disso seguramente, tu tens que adotar este mindset lifelong learning. Não tem outra maneira, sim. ok? Porque é tão volátil, é tão dinâmico que tu, se não tiveres esta predisposição, rapidamente tu vais ficar fora de jogo. É o preço a pagar. Não, o Tiago, o nosso colega e sócio, o nosso CTO, portanto, o Tiago Marques, ele diz muito. Portanto, ele é especialista em inteligência artificial. Acho que as pessoas todas que conhecem já, sim, exatamente. que nos conhecem a marca a sério já sabem disso, e que estamos a lançar até outro tipo de produtos nessa área. Mas ele disse-me, grande parte das coisas que eu sei não aprendi no técnico. Ele diz que até o técnico ensinou-lhe a pensar e diz que é a coisa mais importante que ele tem. Claro. E ele diz que grande parte das coisas aprendeu em fóruns, no Reddit, a entrar dentro das comunidades que realmente estão interessadas por. E ele sente muito isso, lá está. E há muita coisa, lá está. Eu costumo dizer, a faculdade dá uma base importantíssima e ensina a pensar. De acordo. Eu sinto muito isso, ensina a pensar. Por isso sim, continua a ser para a universidade. Aliás, entreguei agora a dissertação de mestrado há 3 dias. É verdade. Finalmente. mas sim, e eu tinha uma questão. Quando tu falaste da Delta, agora voltando aqui ao caso da Delta, tinhas muito aquela questão de o dia-a-dia não é... Ou seja, estavas muito focado de é preciso inovar, porque é muito fácil uma multinacional e uma empresa da dimensão, por exemplo, da Delta, mas posso dar o exemplo de outras, que podem estagnar em processos. Seja em processos de gestão, seja em processos de gestão de pessoas, em processos de comunicação, ficam muito pegados às marcas, por exemplo, ao core value das marcas, mas como é que tu vês esta questão de inovar os processos? Por exemplo, havia aquela diferença de, a diferença entre exploiting e exploration, né? De teres uma parte do teu departamento que está só focada a inovar sem objetivo, porque a partir do momento que metes um objetivo, isso já te limita aos recursos disponíveis, e teres uma parte da tua equipa que está interessada nos objetivos do negócio. Isso, por exemplo, isso é uma coisa na Delta atualmente, ou algo que estão esta metodologia de quase ambidestra das organizações, de terem tipo uma parte da empresa quase como se fosse uma empresa à parte, tipo a startup fica ali. Podem fazer o que vos apetecer, inventem, estás a ver? Isso é uma... Olha, existe uma realidade muito fixe na Delta que é, todos nós somos convidados a fazer inovação. Nós temos uma área dentro do grupo, em que é o Mind, que é um programa de inovação do Grupo Naveiro, em que todos os colaboradores são super incentivados a partilharem as suas ideias. Ou seja, olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, vou submeter esta ideia e depois posso dizer que anualmente são geradas 400, 500, 600 ideias por colaboradores, que depois são escolhidas, são trabalhadas numa ótica de quase Shark Tank, e que depois o projeto vencedor vai para o mercado. Eu vou dar um exemplo muito, muito prático. Já ouviram falar de uma marca que nós temos que é GoChill? Sim. GoChill, sim. Isso veio de um colaborador. Foi um projeto desenvolvido. Nós tivemos agora um evento que tinha um monte de... Um elemento do grupo teve essa ideia, essa ideia foi analisada, foi testada, foi explorada, foram dados os recursos e a materialização é o que tu vês e é um dos produtos com mais sucesso no grupo. E isto é super rico, porquê? Porque faz com que a organização, por um lado, permita que os seus trabalhadores tenham esta participação em construir, em agregar valor, e ao mesmo tempo faz com que a própria empresa em si esteja atenta. Isto é um ponto. E tu achas que isso, só para complementar, isso também tem um reflexo bastante importante também para as pessoas que se sentem que fazem parte daquele crescimento, daquela evolução, não é só mais uma peça que está ali a fazer o seu papel todos os dias, não, eles têm mesmo um objetivo ativo em desenvolver mais e mais a organização.
Obviamente, porque quando tu tens a possibilidade de poderes espelhar o teu pensamento, espelhar uma perspectiva sobre uma otimização de um produto, uma otimização de um serviço, e tu tens a possibilidade de o partilhar de forma descontraída, aberta e na boa, eu acho que é brutal e cria-te um sentimento de pertença e cria-te um sentimento de envolvimento para com a empresa super, super, super porreiro. E todos nós participamos. E só para tu teres uma ideia, anualmente, esta submissão de ideias depois são selecionadas, vamos imaginar 10 ideias, são criadas equipas dentro do grupo Nabeiro, ok? Malta que acabou de entrar, malta que já lá está há algum tempo, que tem a oportunidade de trabalhar em grupo, com um mentor, que tipicamente é um Business Unit Manager e por aí fora, que nos vai acompanhando ao longo do projeto para nós prepararmos um pitch daquele produto que depois vamos apresentar a um júri externo, ok? Que depois vai validar e depois é aquela ideia que vai avançar. Não foi um evento que vocês tiveram, vocês não organizam mesmo tipo um género de uma conferência interna? Exatamente, que é o Mind. Ok, agora o LinkedIn agora já percebo o que é. E isto é o primeiro. O segundo, o Grupo Nabeiro tem uma empresa que é a Delta Ventures, ok? E a Delta Ventures está muito orientada para startups, ok? Eu, startup, tenho uma ideia, eu, startup, tenho um produto ou um modelo de negócio, chego junto do Grupo Nabeiro, apresento, ok? E a Ventures acaba por ter este suporte e esta capacidade de levar depois toda a parte de inovação, de desenvolvimento e por aí fora. Empresas como grandes marcas como uma SUI, ok? São disso um exemplo. Então, isto para dizer que está muito no ADN do Grupo Nabeiro esta componente da inovação, ok? Porquê? Porque cada vez mais nós nos posicionamos como uma marca global que vai muito para lá do café. Ou seja, o Grupo Nabeiro ao dia de hoje tem termossos, tem salicórnia, tem cervejas, tem queijos, tem águas, tem gelados. Portanto, isto para demonstrar perfeitamente que esta amplitude, ok, que nunca perde a essência que são as pessoas e a gênese que vem desde o Sr. Rui, que é um cliente, um amigo, ok? Mas a inovação está muito presente e é algo que eu acredito que nos vai catapultar para o objetivo que nós pretendemos. Mas eu sinto que isso também tem muito a ver com o facto de o café ser uma filosofia tão do dia-a-dia das pessoas, já pegada, tipo, qualquer pessoa, 90% das pessoas devem tomar um café por dia, né? Okay, certo. Que obriga vocês, enquanto entidade que presta um produto e um serviço nesta área, de terem que ir para além disso, porque senão é muito fácil ficarem confortáveis as pessoas bebem café, de certeza que vão consumir. E depois aparece uma marca, por exemplo, que faz concorrência, aparece um processo que traz inovação, e depois as marcas, estou a dar o caso dos cafés, como podia dizer o caso dos transportes públicos, o caso, olha, os táxis com a Uber e ficaram ultrapassados, e depois os próprios táxis, como já vês noutros países, e aqui não sei já se por acaso que já eram um táxi praticamente, mas deles próprios viraram uma Uber, só que legalmente ligadas aos táxis, ou seja, de serem setores de negócio tão do nosso dia-a-dia, né? É como beber água, beber um café, é o nosso dia-a-dia que obriga as empresas também a ir um bocadinho mais além, porque senão são ultrapassadas. Completamente, e tu trazendo esta janela de oportunidade no que a inovação diz respeito nestas duas esferas, faz com que estejamos muito mais dispostos e de open mind para, ok, nós sabemos o que temos, ok, mas não podemos descurar, por um lado, para onde é que caminha o mercado, por outro lado, qual é que é a preferência que o consumidor dá, a relevância que o consumidor dá, e isto tudo em construção faz com que a inovação seja um pilar muito, muito, muito relevante dentro do ecossistema do grupo. Claro que completamente. Sim. Sem dúvida, não. É engraçado porque efetivamente nós somos uma empresa muito mais jovem que o Grupo Nabeiro, também muito mais pequena, mas de facto isto são ensinamentos que são aplicáveis a qualquer organização de qualquer tamanho e de qualquer idade, não é? Porque nós vemos mesmo aqui internamente, obviamente não temos uma capacidade de juntar um grupo, porque o grupo somos o grupo, não é? Ou seja, somos 10 pessoas, exato, somos nós. Não de ter esses, digamos, vamos chamar-lhe quase focus grupo de inovação e que vão trabalhando anualmente, mas de facto
tentamos ao máximo que as nossas pessoas, as pessoas que trabalham connosco, os nossos colaboradores, vivam essa inovação, vivam esse empreendedorismo quase interno, digamos assim, a um ponto em que não tenham medo, por um lado, de fazer essa comunicação e de dar essas ideias, porque damos essa abertura e faz-nos todo o sentido, como também temos plena noção de que isso construirá a longo prazo uma marca muito mais sólida, tanto interna como externamente. Portanto, é engraçado vermos como ambas as filosofias são aplicáveis a qualquer organização. Mas... só complementar, e em mercados completamente diferentes. Sim, completamente. É? Mas diz. Eu ia dizer, ao mesmo tempo, é mais fácil uma startup. Porque é que as startups são tão inovadoras? Porque a nível de processo é muito mais fácil aplicar, entre aspas, a criatividade e a inovação numa empresa pequena do que numa coisa uma grande. Até porque eu acho que é uma coisa que eu até vou acrescentar aqui à conversa, que é, as pessoas ligam muito o senso comum, ligam muito a inovação à tecnologia. Nada a inovação é processo e pessoas. Exato. Ora, lá está. Exatamente. Se as pessoas não estiverem preparadas para os processos de inovação, daí os processos, a tecnologia não serve de nada. E tu estás a dizer uma coisa muito interessante, que é, no final do dia, quando nós olhamos para, inovação e por aí vai. Se tu conseguires identificar uma dor ardente que o teu cliente tenha e te focares em resolver essa dor ardente, tu vais ter sucesso. Nem que a inovação seja um quick win. Ok? Este é o primeiro ponto. Em segundo lugar, se tu tiveres um mindset, que é algo que, na minha perspectiva, faz muito sentido, de intraempreendedor, que é tu próprio teres o drive de empreender dentro da organização onde trabalhas, que isto vai acelerar, vai gerar consequência dentro da organização naquilo que é os processos de inovação de sistemas e de processos, que na minha perspectiva é uma das maiores dores das organizações como um todo, principalmente PMEs. Processos, sistemas, fluxos de trabalho, mapeamento da informação, isto é uma dor, isto é uma dor tremenda. E muitas das vezes esta questão da inovação, ela pode ser uma perspectiva tão simples como, repara, dentro das estruturas serem promovidos fóruns dedicados a isto, sessões de trabalho, ok? Ou então tu vais a ferramenta número 1, Answer the Public, ok? Ferramenta Answer the Public que te permite tu lançares uma keyword, lançares uma frase, ok? E ela vai te dar automaticamente o que é que as pessoas perguntam, como é que as pessoas perguntam, ok? E porquê é que as pessoas perguntam. O porquê é que isso é uma ferramenta? Answer the Public. Eu conhecia, mas não me dava o porquê. Sim. O porquê é que é interessante. E imagina, isto dá-te logo uma panóplia de conteúdos, de dores que tu podes agarrar e adaptar ao teu negócio, seja na perspectiva de conteúdos, na otimização do teu produto e por aí vai. Este é o primeiro. Ou em segundo lugar, tu agarras e vais em um ChatGPT, um Perplexity AI e tu começas a desconstruir, existe uma dor, interpreta, assume a função de, com base no problema Y, quer que me apresentes potenciais resoluções para. E automaticamente tu começas a receber inputs, ok? Que depois podes levar para dentro da tua organização, para dentro da tua equipa e dizer assim, olha, vamos mapear aqui um conjunto de possibilidades, um conjunto de hipóteses e bora testar. Okay? A Waze quando vai para ser lançada, ela não arrancou logo. Há aquilo que muitas das vezes os negócios esquecem, que é a adequação do produto ao mercado. Sim. Okay? E quando tu não tens esta capacidade de fazer uma adequação do produto ao mercado e só focas no produto final, okay? Esquece toda esta jornada, muitas das vezes tu acabas por perder aqui uma grande capacidade de transformação e de inovação. Portanto, estas perspectivas mais simples, que às vezes nós quando associamos inovação à tecnologia, nada mais errado, aliás, eu acho que a tecnologia tem que estar vocês podem ao serviço, tem que estar ao serviço do negócio, ok? A tecnologia tem que ser um catalisador e um acelerador do crescimento do negócio, ok? E não o principal core, porque não depois acontece uma coisa que muitas das vezes acontece em e-commerce, que é o quê? Que é, eu estou tão focado na ferramenta, e acho que a malta parece que sofre da síndrome da ferramenta, ok? E que às páginas tantas tens um stack tecnológico tão grande, ok? Em que se canibalizam, porque afinal os dois dão para fazer CRM, porque depois nada comunica com nada, nada passa informação de nada, e isto é um erro tremendo, porque se associa muito, como estavas a dizer. E o aproveitamento de cada ferramenta depois é inevitável ficar ali nos 60%, quando podiam ir aos 90%. Lá está. Portanto, não conhecem, não sabem. Exatamente, e a partir daqui, se tu lhe juntas só um terceiro ponto, que eu acho que é,
a possibilidade de falar com as pessoas, interagir com as pessoas, ok? Eu vou dar aqui um exemplo prático. Uma das coisas que nós vamos querer, que nós enquanto equipa de e-commerce queremos implementar é, a partir de 2025, ter talks. O que é que isto significa? Nós não sabemos tudo. E isto muda tão rápido, ok? Porque é que nós não permitimos, de uma forma super transparente e super descontraída, convidar profissionais de outras áreas. Malta, vamos aqui falar de 3 em 3 meses, 5 empresas, 5 profissionais, ok? Exato. Olha, vamos nos sentar, nós levamos um use case, ok? Tipo 20 minutos, partilhamos e depois a seguir há debates sobre aquele use case. Sim. Como é que tu resolveste? Eu estou com esta dor, eu tenho este problema, identifica-se uma temática. Vamos imaginar, ok, estratégias de marketing digital. Boa, estou com uma dor tremenda nas minhas campanhas de meta. Olha, nós fizemos um caso prático com base no momento de atração e por aí vai. Como é que tu resolveste? Que inputs é que tu te podes dar? E este enriquecimento coletivo, muitas das vezes, pode ser um catalisador para, olha, boa, exatamente. Como é que nós conseguimos trazer esta perspectiva de inovação? Então são 3 exemplos que às vezes, erradamente, nós pensamos que a perspectiva de inovação só está muito na ótica das grandes empresas. São 3 exemplos simples que te podem ajudar. E depois quem ganha esta noção do que é inovação, até começa a perceber que há grandes empresas que estão completamente reféns de processos e de estruturas que não permitem. Há empresas que não são ultrapassadas por causa disso. Exatamente. E depois há outra coisa que é, não comeces a criar processos, não comeces a otimizar processos sem saber se eles precisam verdadeiramente ser otimizados. Exatamente. Okay? Porque isto é uma dor tremenda. A mudança dói. Exato. Ninguém gosta de mudar. E a curva é uma curva. Exatamente. Eu já perdi a quantidade de empresas que eu conheço que estão a implementar Salesforce da vida, não necessariamente Salesforce, mas que depois é difícil sensibilizar as pessoas e qualificar as pessoas para o uso dessas ferramentas. E lá está. É isso. Porque quando tu estás numa componente de inovação, e às vezes a inovação pode ser uma coisa tão simples como, olha, montar um dashboard que seja visível a um conjunto de pessoas, nesta componente eu creio que, olha, boa, encontra um problema, ok, que impacte muitas pessoas e que, por consequência, tenha receita e rentabilidade para o teu negócio. E procura entender como é que consegues inovar aí. Okay? É muito um bocadinho aquilo que às vezes temos em lojas online. Uma das principais dores, otimizar a conversão. Claro. E às vezes a malta começa logo com e vamos mudar aqui, fazer acolá e o chegar. Não, identifica os primeiros gargalos. Exato. Ok? E vai quick wins. Uma iteração de cada vez, uma otimização de cada vez para poderes medir e ver onde é que está o impacto. E depois eu sinto que há muita coisa forçada que ajuda. Por exemplo, eu tive o triste azar tive 2 incidentes, não tive acidentes com os carros, mas podia ter, e tive de telefonar 2 vezes para o seguro com reboque. Uma deles com o carro dele e uma com o meu. O meu ainda está por arranjar. Eu ligo, isto até vai contra a filosofia de algumas coisas que nós fazemos, mas eu ligo e sou a primeira pessoa a dizer chamar assistente, que é para o gajo telefonar à pessoa. Porque, ou seja, há processos que estão de alguma forma com um mau user experience, ou pelo menos que não faz sentido para as reais dores que nós temos no dia-a-dia e na situação prática, e que não resolvem nada, só trazem, lá está, mais pain points. Eu ali estou a dizer, eu acho que já agora deixo o truque, que é quando tiverem um incêndio com o carro e quiserem falar mesmo com o assistente 24 horas, é só dizer, passar para o assistente, chamar o assistente, e ele depois vai chamar. Porque há uma coisa muito engraçada. Olha, boa dica. Mas o Tiago é que dá essa dica. Porque há uma coisa muito curiosa que é esta dor de definição de sistemas, criação de processos, interpretando que têm que ser muito bem aplicados porque efetivamente são necessários, mas depois há uma dor que nós muitas das vezes descuramos, que é a documentação da informação. Sim. Okay? E muitas das vezes em determinados projetos nós vamos olhar, mas porquê é que isto foi feito assim? Exemplo prático, temos um relatório que está a integrar para passar todos os campos para um dashboard. Boa. Há quanto tempo é que este relatório foi feito? Há 6 anos atrás. Então, não olhamos para isto porque qual é que foi as premissas base que nos levaram a isto? Está documentado? Não está documentado. E então, para além dos sistemas e dos processos, um dos pontos que eu creio que também é um grande desafio é a documentação da informação. E ninguém está a falar aqui de coisas, loucas, mas imagina, estás num projeto de discovery para lançar uma nova marca, ok? Todas as reuniões de discovery que tu vais tendo,
vai buscar um Supernormal, ok? Que é uma ferramenta de inteligência artificial que te grava as reuniões, faz-te logo o translate das reuniões, dá-te logo to-dos, dá-te logo os insights, principais pain point, e começas a documentar a informação para quê? Para ser muito mais fácil pesquisar pela mesma, para perceber, ok, isto foi tomado com base nestes indicadores, ok? Isto era o que nós estávamos à espera, então vamos aqui otimizar as coisas. E esta questão de documentação, sistemas e processos, aliado a algo que eu depois acredito também que é um grande tema, porque deve ser para ser mais fancy, que é a complexidade. Quanto mais simples, melhor. Sim. Quanto mais ágil e lean, melhor. Okay? Até para segmentação, por exemplo, em PPC, sinto é isso. Esquece. E não é à toa quando tu olhas para a PPC, as plataformas cada vez mais, aquilo está a fazer a gestão por ti. Sim. Né? Tu colocas lá, então imagina, Google. Mas sinto, se formos aos meta business, ainda hoje estávamos a dizer, poça, está cada vez mais complicado olhar para aquilo, já estou farto. Aquilo é cada vez mais complexo. Cada cavadela, cada minhoca, ou seja, aquilo são topeiras, aquele sistema. Tudo meta. É uma dor, mas imagina, quando tu olhas para isto, imagina Google Ads. Okay? Tu em Google Ads, quando tu falas em e-commerce, as campanhas de Performance Max são aquelas que fazem mais sentido. Performance Max é quando tu tens todo o ecossistema shopping, search, não só. O que é que tu estás a dizer? Olha, eu estou-te a entregar este orçamento com base nestes objetivos e tu agora vais fazer a gestão. Quase que estou a perder um bocadinho o controle. Mas, ok, desde que eu tenho uma clareza muito grande de saber o porquê de estar a fazer aquilo em termos de objetivos para o negócio, então que eu aplique a minha energia naquilo que é a análise e a retirar insights, que para mim é outro problema que existe nos negócios em Portugal, que é os dados. Dados ninguém tem falta. Ninguém tem falta de dados ao dia de hoje. Agora, uma boa estratégia de quais é que são os mais relevantes ou quais é que são aqueles que te permitem mexer as alavancas da acionabilidade, quer em termos de otimização de campanhas, quer em termos de melhoria, para mim é um dos grandes desafios. Então, esta questão de a componente de documentação, a componente de sistemas, de processos e depois tu tirares a otimização para que isso tenha impacto para o negócio, para mim são pontos extremamente importantes e que muitas das vezes são descurados. Porquê? Vamos logo para a tecnologia, vamos logo para a ferramenta. Sim, a solução mais óbvia é vamos melhorar alguma coisa na tecnologia. É logo. Olha, e é muito giro o que estás a dizer e antes de continuarmos. Sabem qual é a pergunta, quando estamos a falar de e-commerce, sabem qual é a pergunta que mais me fazem sempre que querem saber algo sobre e-commerce? Não, mas vais dizer. Márcio, qual é a melhor plataforma de e-commerce? É a primeira pergunta. E eu digo uma coisa que já abomino, que é o depende. Eu abomino isso. Ok? Tudo depende, a verdade é esta, mas... Começares pela plataforma não é a tua primeira pergunta. Exatamente. A tua primeira pergunta é: preciso mesmo de uma plataforma? A tua primeira pergunta é: qual é que é o estágio atual do meu negócio? A tua primeira pergunta é: qual é que é as regras de negócio que eu tenho? Okay? Quais é que são os gargalos que eu estou a ter? Não é a plataforma, porque senão entras num mundo sem fim. E muitas das vezes entra-se nisto, que é a tecnologia. Resolve? Claro que sim. Mas tu quando começas a juntar tecnologia, de repente tens um stack tão grande, com custos tão avultados, ok? E desnecessários, que às páginas tantas tu perdes o domínio da coisa. Sim. E há dois pontos que eu considero extremamente interessantes hoje em dia em termos de skills, quando estás a falar no ecossistema digital e tudo mais. Forte conhecimento de inteligência artificial. E não estamos a falar de conhecimento tecnológico, conhecimento de infraestrutura. rocket science, ok? Sim. Mas tu teres uma boa capacidade de fazer perguntas, uma boa capacidade de interpretar as respostas e um bom sentido crítico para contrapores, para retirares o máximo, ok? Para te ajudar no desenvolvimento do teu dia-a-dia. Eu até acrescentava aí uma coisa, se me permitires, claro. Que é que até apanhámos aqui de um outro podcast que realizámos até para um cliente, que é o sentido de nexologia, que é conseguir compreender e identificar nexo entre conhecimentos que supostamente não se tocam, mas que conseguimos acompanhar o que é o sumo daquele conhecimento numa determinada área e conseguir ver o nexo que ele tem com outra. Ele diz que essa é tipo a competência do futuro, ponto. Okay. Ele é uma pessoa que já fala mesmo de... Ainda a semana passada estava a falar dos cyborgs, portanto, da inteligência artificial até aos cyborgs.
Ele já nem fala bem do humanoide, já vai aos cyborgs, mas é uma pessoa com quem tem que aprender muito também. E eu por acaso nunca tinha pensado nisso e acho que faz muito sentido esta capacidade de tu teres... Chama-se nexialismo. Agora que nexialismo, é verdade. Nexialismo. Porque imagina, isto tudo, qual é que é o contexto, a perspectiva, e como é que isto casa, né? Qual é que é o nexo disto? Exato. E é muito curioso, então posso juntar 3 pontos: a inteligência artificial, este nexialismo e o poder de tu seres muito bom em termos de automação. Okay? Ou seja, cada vez mais tu tens tecnologias de automação, ok? Como um Zapier, como um Make e tudo mais. E se tu conectares isto naquilo que é a otimização de tarefas, otimização de processos para a resolução de tarefas do teu dia-a-dia, como recebo uma fatura de um fornecedor e isto tem que entrar logo para a minha contabilidade. Cria uma automação que te limpe isto tudo. E eu acho isto extremamente relevante nos profissionais de hoje em dia e que, lá está, são pequenos detalhes que trazem aqui talvez uma componente de inovação simples, mas que te podem resolver muito ponto e associar também aqui esta capacidade de tu depois estares focado em fazer evoluir o teu trabalho e por aí vai. E eu no seguimento do que acabaste de dizer, eu muitas vezes brinco que a inovação, maioritariamente, e atenção que não, isto é uma brincadeira com a sua seriedade, a inovação vem das pessoas que são... agora falhou uma palavra. Falhou uma palavra. Preguiçosas, exatamente. Eu sabia que ele disse sobre mim, então. As pessoas preguiçosas. E eu estava a dizer, não digas, que ele vai fazer crítica outra vez. Não, efetivamente, eu amo, para além de ser meu irmão, eu tenho um orgulho enorme no profissional que ele é, embora, como todos nós, temos as suas arestas para limar, mas uma das coisas que eu sei que ele é capaz de fazer muito bem, e faz dele o profissional que continua diariamente a trazer novas ideias para cima da mesa, a querer a evolução da empresa e a forma como é que vamos evoluir, é o facto de a preguiça que ele tem em fazer coisas rotineiras lhe permitem claramente identificar como é que vai ultrapassar isso e focar-se noutras coisas, porque ele efetivamente é uma pessoa que gosta muito de criar. E isso é o que lhe faz... E com o ADHD identificado um bocadinho... grave. Exato. Então, imagina, para mim o que eu sinto enquanto pessoa, não só enquanto profissional, é tipo, tenho que arranjar cenas que sejam estimulantes o suficiente, porque acho que falta muito estímulos, bons estímulos. Estimulante o suficiente e que seja simples o suficiente para eu não ter que necessitar de estar muito atento, despender muita capacidade intelectual para um processo. E acaba por ser isso. Agora, tem um problema, vai contra uma coisa que eu até concordo contigo, que é não podemos tornar o cérebro preguiçoso, não é? Ora, lá está. Exatamente. E é muito engraçado quando nós estamos aqui a debater estas perspectivas e estes ângulos de tecnologia, inovação e por aí vai. Eu lanço uma pergunta que é: quantas organizações é que hoje em dia têm uma squad criada por elementos internos, ok, que estão a explorar todas estas novas inovações e tecnologias que estão a aparecer para depois terem matéria de aprendizagem suficiente para irem departamento a departamento, colocarem disponível ou partilhar ensinamentos para. Ou seja, estamos aqui na Marca a Sério, ok? E vamos criar uma squad, ok? Somos 15 pessoas, 20 pessoas e 3 pessoas, todas as semanas, se vão encontrar para falar sobre inovação, ou vamos dar o contexto de inteligência artificial, para explorar as potencialidades do ChatGPT, ok? Começamos a trazer use cases, começamos a trazer perguntas, começamos a trazer problemas e por aí vai. Será que isto não tornaria rico depois a aplicabilidade para os nossos colaboradores? Pergunto. Porventura. Ou então, esta squad vai nos vários departamentos, olha, quais são as tarefas mais rotineiras e mais chatas que tu tens? Exato. Ok? Quais são os principais problemas que tu tens que fazer? Que tu tens, ok? E que tu dizes, quem me dera a mim que existisse algo que, boa, recolhes isto e esta squad trabalha on top daquilo que faz sobre estas soluções. E depois, microprojetos, micromomentos, microexercícios vão começando a ser partilhados nas equipas para sentir que é pequenino, é curto,
não dói tanto, versus uma máxima mudança, ok? E tu assim ias conseguindo implementar dentro das organizações esta componente de inovação, esta componente de uso da tecnologia, ok? E posso-te dizer que há algumas empresas multinacionais que já estão a implementar isso, que eu acho que é brutal, que é, tu juntas uma equipa, ok, de 5, 6 elementos, que se reúne todas as semanas, ok, para discutir inteligência artificial e que previamente, junto dos vários departamentos, recolhem dores que depois vão perceber, ok, como é que isto me pode ajudar? Pá, e é brutal, no sentido em que depois oferecem soluções e que quem está do outro lado, sério? Isso existia. Era possível. Caso, já começaram a equacionar os Tesla Bots? Diz? Já começaram a equacionar os Tesla Bots, né? Os robôs do Musk? Ainda não. Ainda não tem uma equipa a olhar ainda não para precisam esse... dançar e tal. Eles estavam lá. No nosso caso, por acaso, é interessante porque ocorre até mais... eu houve uma fase que estava muito viciado em redes sociais e felizmente estava tão viciado, mas preferi que esse vício fosse, enfim, direcionado para algo que me acrescentasse valor. Então estava muito viciado. Estávamos a falar em termos de, ou seja, eu, o Tiago e o meu irmão estávamos sempre, sobretudo porque o Tiago ainda não estava na empresa na altura, e somos muito adeptos. Acho que a questão é sermos adeptos deste tipo de tecnologias e inovação, e estamos sempre a enviar uns aos outros, olha, saiu esta cena. Aliás, há montes de pessoas que basta seguirem 2, 3 páginas que nos deem esses updates, nós já vamos estar updated, né? Completamente. Mas eu sinto que muitas das coisas é um bocadinho ter a coragem de dar o passo. Por exemplo, o podcast que estamos a fazer agora, eu lembro-me que mesmo no início da pandemia, portanto quando criámos a marca a sério, foi a primeira coisa que eu disse, não, temos mesmo de ter micros, temos mesmo, e a ideia não era para criar um conteúdo bonito, o que eu via era mesmo, é a forma de nós criarmos mais conteúdo e temos mais cadência com menos tempo de produção. E demorou, aliás, e isto foi antes de começar a haver a moda, a trend dos podcasts, que depois vinha comprovar, tinha o mesmo ponto estratégico. Estes podcasts servem para acrescentar valor, mas sobretudo nas redes sociais, que era a minha ótica, serve para ter mais conteúdo com menos tempo possível. Claro. E porque é muito mais fácil. Eu não combinei nenhum script contigo. Aliás, até tentámos combinar e disse, não vale a pena. Porque repara numa coisa, quando tu falas aqui no contexto do podcast, ok, tu podes capitalizá-lo depois para uma multiplicação de conteúdos. Ok, repara, deste podcast pode sair um artigo para um blog, ou vários artigos. Deste podcast podem sair content para social media, pode sair e-books, pode sair vídeo. Bom, tu consegues desmultiplicar, ok? E o crescimento do podcast, ou dos podcasts, ok? Que é algo que nos Estados Unidos já está muito enraizado. É outro campeonato, mas veio abrir a oportunidade das marcas e das pessoas estarem muito mais próximas na ótica daquilo que é a partilha de experiências e na ótica daquilo que é a partilha de valor. Porquê? Porque nós somos sociais, e quando tu tens a oportunidade de estar à conversa, é muito mais fluido, é muito mais autêntico e é muito mais genuíno versus eu estar a escrever um artigo que vou publicar, ok? E quando tu estás nesta perspectiva e quando depois o conteúdo ele é publicado, há um maior envolvimento com aquilo que é a tua audiência. Porquê? Porque é como se estás ali a falar, entre aspas, ao ouvido à pessoa, crias uma maior conexão, ok? E alguns negócios estão a olhar para o podcast também como uma excelente oportunidade de geração de leads. Okay? Em que eu partilho conteúdo, em que há um determinado tema naquele conteúdo com um convidado muito específico, em que depois eu vou tentar capitalizar ao máximo, ao mesmo tempo que te permite, na minha perspectiva, criar autoridade. É isso que eu ia dizer, okay? Autoridade de marca. Autoridade de marca, que é muito relevante, e depois permite-te criar uma rede muito forte, porque tu tens aqui convidados que fazem parte de determinadas empresas, que têm um conjunto de valências, que têm uma rede
também ela relevante, ok? E quer queiras, quer não, quando estás aqui a gravar um podcast, tu estás a criar empatia, a energia que está aqui a circular, ok? E esta proximidade, depois ela pode ser capitalizada lá na frente, porque queres organizar um evento, queres produzir uma ação de marca. Sim. Portanto, os podcasts, na minha perspectiva, trazem todos estes pontos que estou a falar. Eu adicionava mais um que eu senti que ias tocar, mas acho que entretanto que é o facto das pessoas cada vez mais, o público em geral, cada vez mais terem um preconceito de aversão ao facto de saberem que muitos dos vídeos que não são podcasts, que nós estamos, não está nada scripted, mas que eles sabem que tudo o que é fora disso pode, e muitas vezes é scripted e é trabalhado palavra a palavra, e isso deterioriza aquilo que é a capacidade deles receberem aquela mensagem, enquanto se eles sentirem que é uma coisa natural, lá está, e daqui vem todo o influencer marketing, não é? Vem exatamente por isso, porque as o influencer marketing foi posto em causa também por causa disso. Exatamente. Mas diz. Que efetivamente iniciou-se pelas pessoas sentirem que não era a marca que estava a impingir-lhes alguma coisa, não era uma coisa scripted, não era uma coisa trabalhada a nível de marketing e de comunicação da própria empresa, mas era uma pessoa que eles sentiam que era neutra a trazer-lhes uma informação que era valiosa e, obviamente, a longo prazo notou-se que também seria possível de ser capitalizada, e por isso também se começou a perder aqui um bocadinho, como o Verão estava a dizer, e começaram aqui a ser postos em causa também toda a parte de influencer marketing, embora eu acredito que ainda tenha bastante relevância, mas ias complementar. Sim, olha, concordo em absoluto com a tua perspectiva, e foi um excelente complemento, porque de facto quando tu olhas esta componente de autenticidade e esta componente genuína, há uma maior consciência por parte das pessoas que consomem conteúdo nas redes sociais, que de facto há muita coisa que já está sponsored, ok? E tu acabas por perder aquilo que as pessoas mais gostam, que é, por favor, não me cries uma pressão social de que tudo é perfeito, tudo é incrível, e por aí vai, ok? Para além de que muitos influenciadores hoje em dia estão a deixar esta carreira de influenciador, porque esta pressão constante de produção de conteúdo, esta pressão constante de estar a lutar contra o algoritmo, ok? Está-se a tornar muito desleal naquilo que é a capacidade de prender a atenção versus aquilo que é a capacidade de terem monetização, ok? E aqui entram na ótica do influence marketing perfis que se calhar não têm uma audiência tão elevada, não têm contas tão numerosas, ok? E que têm uma capacidade de, hoje em dia, na vossa perspectiva, qual é que é a principal moeda de troca das redes sociais? É a atenção. É a atenção. Boa. Estamos alinhados. Este é o trade-off, é o domínio da atenção. Eu domino a atenção, ok? Eu capto a audiência. Se eu capto a audiência, eu capto a capacidade, eu capto a lead. Se eu capto a lead, eu vou captar a possibilidade de monetizar, ok? Pronto. E este domínio da atenção está com uma dor, está brutalmente fragmentado. Sim. Ok? E vamos só mesmo dar o exemplo de uma plataforma. Instagram. Há uns anos atrás tu tinhas o feed. Agora tens o feed e depois tens o formato, tens o reel, tens a story, tens o vídeo, tens as DMs, tens o explore e por aí vai. Esta fragmentação da atenção faz com que cada vez mais exista uma necessidade de se distanciar de determinadas redes em detrimento de outras, que cria um desafio muito grande para as marcas, ok? É muito errado tu pensares só meter as fichas numa rede, ok? Faz sentido sim tu começares a olhar, ok, em primeiro lugar, onde é que eu consigo ter um maior domínio da atenção da minha audiência, em primeiro lugar, ao mesmo tempo também que não me esqueço de, ok, esta rede social, qual é que é a sua principal função? Porquê? Porque há redes sociais que, apesar da minha audiência não estar lá na sua totalidade, podem funcionar como mass media, ok? Exemplo, eu não tenho capacidade de fazer investimento em televisão. Se calhar eu posso olhar para o YouTube, exatamente, e começar ali a trabalhar tudo aquilo que são estratégias. A referenciar alguns autores que eu escrevi a semana passada para a dissertação, mas sim, também estava a falar disto, escrevi mesmo estas coisas. Ok. Ok. Porquê? Porque tu tens de compreender que em e-commerce existe uma perspectiva que é, eu tenho aquilo que é a minha macro conversão, que é a venda,
ok? Tenho aquilo que eu chamo a minha microconversão, que é toda a etapa que a pessoa percorre no carrinho até chegar à venda, e tenho o processo que é a minha nanoconversão. Exemplo, subscrição de uma newsletter, a visualização de uma determinada categoria da loja online, ok? Não influencia a compra diretamente, ok? Mas é um indicador que depois me permite transportar para a etapa seguinte. E quando tu olhas aqui para esta componente de influence marketing, também tens que entender um bocadinho isso, que é, ok, qual é que é o canal onde está a minha audiência, onde eu aplico toda a minha energia para a capitalizar ao máximo, ok? Vamos supor TikTok, mas não posso descurar esta fragmentação, ok? Que é, cada vez mais a minha audiência está em vários pontos. Eu só tenho que entender, que rede social é que pode complementar a minha estratégia. Exato. Ia fazer uma questão, porque isto até tivemos um caso com um cliente, isto eu até vou usar o exemplo do LinkedIn, porque o LinkedIn está rotulado, é profissional, pronto, e agora só se mete por conteúdo profissional. E eu comecei a pensar de uma maneira diferente. E fizemos esse teste e resultou muito bem. Estamos a falar de um aumento de engagement em posts em cerca de 70%. Uau! E assim, calma. Obviamente não vamos fazer o que está no TikTok, também não vai a 100% ou 200% para o LinkedIn. Mas vamos testar. Vamos pôr conteúdos que não são da ótica TikTok, que não são da ótica LinkedIn, são se calhar mais um Reels ou um TikTok, e vão para o LinkedIn. O que é que eu comecei a perceber? E depois posso falar até marcas pessoais que começaram a capitalizar isto. E o Ricardo Costa é uma delas. Eu posso falar, até eu te conheço, somos amigos. Mas sinto que quando tu tens uma rede social que está muito balizada num tipo de conteúdo, quando tu tens uma coisa que salta fora da caixa, por muito, e depois se é bom ou mau ao longo prazo e qual é a reação pós, mas quando tens um conteúdo que salta à vista, ganhas a atenção. Ganhas a atenção. E tu estás a dar um exemplo muito engraçado, porque o LinkedIn é um caso curioso. O LinkedIn tem sido uma das plataformas de social media que mais tem sabido adaptar. Sim. Ok? Repara, tu ao dia de hoje, essa questão dos vídeos e à lá TikTok, se tu começares a percorrer o feed do LinkedIn, tu já começas a ver algumas coisas dessas. Ok? É top. Tu começas a ver uma descentralização daquilo que é a essência da atenção, ou seja, conteúdo profissional, okay? Apesar de muitas das vezes haverem negócios e marcas pessoais que falam muito no me, myself and I, okay? Mas tu começas a ter esta descentralização e esta abertura para o alargamento da tipologia de conteúdo. E tu começas a ver pessoas a partilhar as suas férias, começas a ver pessoas a partilhar questões do seu dia-a-dia que não tocam naquilo que é a componente profissional. E isto, se chama a atenção, claro que chama. Tens é que só perceber, está ajustado com aquilo que é a minha marca pessoal. Exatamente. Ok? Está ajustado com aquilo que é o objetivo da minha organização. Há uma coisa que é inegável. Marca pessoal tem sempre mais poder do que marca empresarial. Não tens hipótese. Não tens hipótese. Perfeito. Vai ver. Dia 28 de novembro, exatamente, vamos falar sobre isso. Não tens hipótese. Falar sobre isso. Vê a conta Elon Musk e vê a conta da Tesla. E vê quem está mais. Já está a desfazer a nossa apresentação. Pô, então vamos andar para a frente. Estou a brincar, fala. Desculpa. E muitas das vezes as organizações e as marcas esquecem-se desta variável. E o LinkedIn, ferramenta profissional de excelência, tem compreendido isso, e inclusivamente o algoritmo do LinkedIn é aquele que mais te vai beneficiar com isso. Porquê? Porque eles estão a caminhar nesse sentido, ok? Está a ficar uma rede muito mais aberta. Se é o caminho certo ou não, o tempo dirá. Ok? Sim. Exemplo, em termos de posicionamento em social media, para a minha marca pessoal, o LinkedIn é a ferramenta, é a plataforma social que eu mais uso. Ok? Nós também, sim. É de longe. E assumi um posicionamento de especialista na área de e-commerce, ok? Em que a minha audiência são profissionais de e-commerce e também são donos de negócio, ok? E todo o conteúdo que eu partilho está assente nessa premissa, com alguma profundidade técnica, que não é um conteúdo que vai interagir com muitos likes, muito alcance, não é por aí, mas traz muita interação naquilo que é o pós. Sim. É muito interessante. Grande parte das pessoas que vão interagindo com alguns profissionais de marcas pessoais não interagem com eles no feed, mas as mensagens depois, isso aí revelam. E esta componente do marketing de influência, eu acredito que tem relevância. Eu acredito que tem o poder de capitalizar uma marca, ok? Principalmente marcas que estão a crescer, principalmente marcas que estão a dar o primeiro passo e precisam de se associar. E precisam de atenção. E precisam de atenção.
com um ponto muito relevante, que é tentar entender muito bem quem é a audiência daquele influencer e depois começar a fazer algumas questões que é, tipicamente, o influencer, quando chega à tua beira, ele vai-te cobrar um determinado valor por uma determinada ação. Se eu tenho que estar num evento, eu vou-te cobrar um valor. Se eu tenho que produzir um conteúdo para ti, eu posso produzi-lo ou tu já me o entregas produzido e eu publico, depois vai ter determinados valores. Todos nós sabemos disso. E ele vai-te apresentar um valor. Mas, quando tu olhas para os dados, então aqui tu consegues negociar, que é, ok, qual é que é a tua taxa de interação? Okay? Qual é que é a tua taxa de resposta? Da tua network, qual é a porcentagem de homens versus mulheres? Da tua network, qual é que é a tua porcentagem de localização? E tu, quando tu começas a criar esta segmentação, tu começas a entender, se calhar eu estou a olhar para um influencer de 100 mil, mas que para a minha base de audiência, se calhar só 10 mil é que importam. Exato. Conseguirei eu ter muito mais impacto se for um micro-influencer, como estavas a dizer, que me dá muito mais abertura, ainda está muito mais autêntico e muito mais genuíno. Muito mais próximo daquele mercado. Ora, lá está. E tens muito mais flexibilidade para construir aquilo que estavas a falar, que é diferenciação. A abertura de um micro-influencer ou a abertura de alguém que tem uma grande proximidade da sua comunidade, gera-te muito mais valor e provavelmente retorno do que provavelmente grandes influenciadores. Mas vai bater, ok, qual é o estágio do teu negócio, qual é a dimensão do teu negócio e como é que tu olhas para isto numa ótica integrada, que é uma das dores que muitas das vezes as marcas, quando estão a criar o seu plano de estratégia digital, é agora vamos fazer esta ativação. E tu não tens, muitas das vezes, aquilo que é uma estratégia de marketing. O que tu tens é um conjunto de ações táticas. Sim. Agora vou lançar o produto, vou fazer esta ativação e depois a conta não fecha, não há uma correlação direta. É só ações sem um fim à vista. E depois tu fazes o quê? Fazes esta procura por influenciadores que, a bom da verdade, só estão contigo naquele momento. Não consegues construir uma relação que te permita maximizar o quê? Aquilo que é mais importante, que é a audiência do influenciador para ti. E deixa-me complementar aí uma questão que é, e na linha do que vem... Tem vindo a ser trabalhado desde que se iniciou este trabalho de marketing de influência com o crescimento dos influenciadores. Começa-se já a ver duas outras variantes dentro do marketing de influenciador, que são os embaixadores, que trabalham aquilo que é o longo prazo da relação com a empresa e com a organização, e lá está, aí vão colmatar essa falha, digamos assim, que um influencer isolado, de atos isolados, vai começar a provocar na organização, ou seja, uma ligação duradoura com a organização e com o produto. E depois uma outra vertente do marketing de influência dos influenciadores, que são os criadores de conteúdo, agora que geram o UGC, User Generated Content, que mais não são do que pessoas normais, digamos assim, com poucos milhares de seguidores, mas que criam conteúdos com, obviamente, uma taxa de conversão mais baixa, não digo de conversão, mas digo pelo menos de alcance muito mais baixa que os influenciadores, digamos macro e mesmo os micro, mas também tem um preço muito mais acessível e também tem uma proximidade muito maior, porque aqueles 2.000 seguidores, ou 3.000 ou 4.000, eles vão gerar um conteúdo que na esfera da autenticidade são muito mais autênticos, porque ninguém vai olhar para eles este já é influenciador, não, ou seja, geram conteúdos. Muitas vezes nem eles publicam, são as próprias marcas que publicam esses conteúdos. Exatamente. E efetivamente começam a surgir essas duas categorias abaixo, digamos assim, uma para colmatar o que é a ligação à marca e a longevidade em que a relação influencer-organização tem, que são os embaixadores, e outra que é ainda a proximidade da marca com públicos muito mais curtos, mas também com muito mais não é propósito, mas muito mais força a ligação que eles criam com essa sua audiência, e são aqui a malta que são criadores de conteúdo apenas, digamos assim, não são categorizados como influencers, mas que geram aqui conteúdos por si. Eu diria mesmo que se uma organização, até especialmente no B2B, mas também no B2C, e o caso da Sui é esse, embora o Diogo já tivesse um background como o D8, etc. Mas eu diria que se uma empresa está a tentar perceber se investe em marcas
sobre o qual se tornam dependentes, né? Que são marcas de influencers externos e têm essa dependência e o custo é muito maior. Entre investir em influencers externos ou criar influencers internos, embaixadores da nossa marca, eu pessoalmente, neste momento, sobretudo no mercado B2B, digo, invistam nas marcas. Demora um bocadinho mais tempo, mas o custo vai ser muito menor. Exatamente. E a eficácia a longo prazo é muito maior. Completamente. E não só, e também a longevidade desse investimento é muito maior. Porque é mais fácil nós perdermos uma relação por uma causa qualquer entre a pessoa e a entidade e a marca empresarial, tenha havido alguma, não gostei deste tratamento a nível de serviço, ou não gostei do produto bem estragado, etc. É muito mais fácil nós perdermos essa ligação emocional a uma marca empresarial do que uma marca pessoal. A marca pessoal traz uma coisa chamada empatia, que nós tentamos mimetizar isso na marca empresarial, mas é muito mais fácil criá-la na marca pessoal. É muito difícil, porque tu na marca pessoal tens um rosto. Exato. Tens uma pessoa, ok? E tu começas por criar essa afinidade e essa ligação, ok? E é muito interessante o que estavas a dizer, que é a componente dos embaixadores, eu acho que são extremamente relevantes. Porquê? Porque ajuda a construir a longo prazo e tu consegues criar uma narrativa anual, vamos imaginar, de acordo com aquilo que são as tuas estratégias de produto, as tuas estratégias de marca, principalmente estratégias de marca. E isto é extremamente interessante, porquê? Porque tu começas a fazer essa construção de narrativa e tu começas a ter vários touchpoints de interação dos momentos em que até a própria estrutura, depois do conteúdo, ele fica muito mais autêntico e fica muito mais puro, porque há um pensamento a longo prazo. E este é o poder dos embaixadores, ok? E é público. O Bruno Nogueira agora é o embaixador da marca Delta aqui, ok? Que já tinha sido há 10 anos atrás. Mas sabes, ao mesmo tempo, estava a pensar no exemplo da Delta, eu até vou dizer, o exemplo da Delta é o melhor caso em Portugal isto. Ok. Qual é a figura pessoal, a pessoa que mais trouxe benefícios para a marca? Rui Navarro. Rui Navarro. Senhor Rui. E agora o Rui Miguel já está a caminhar para lá. Completamente. Eu sei que vocês investem e é um investimento, portanto também sou uma empresa, mais do que todos os outros investimentos, mais do que o Bruno Nogueira, o senhor Nabeiro é a pessoa que mais trouxe para a marca. E é dentro da empresa. Completamente. Quanto é que pagaram ele? Pronto, havia de ter um salário, mas não era externo, estás a perceber? Mas imagina, essa parte tu estás a dizer, que é, e eu já vou, que é, imagina, embaixadores, então numa ótica de longo prazo, tu construís esta narrativa, mas quando tu tens, ok, eu tenho esta narrativa de marca que vou construindo para trabalhar o meu posicionamento, para trabalhar a minha autenticidade, para trabalhar a minha conexão, ok? Boa. E depois tu começas a ter, imagina, ações mais táticas em que, vamos imaginar, tens uma marca de chás, ok? E tu tens o teu embaixador, mas depois vais ter um lançamento muito próprio. Se calhar uma influenciadora de well-being, faz todo o sentido, porque está alinhada na estratégia. Vou fazer fingir que não trabalhamos uma dessas marcas. uma ativação, um momento, há um contexto, ok? E ela vai aportar esse valor naquele momento, que depois pode estar conectado com a questão do embaixador a longo prazo. Segundo, terceiro, muitas marcas hoje em dia, principalmente marcas de retalho, ok? E quando falamos aqui na parte de produção de conteúdos, muitas marcas de retalho com lojas físicas estão a começar a contratar os profissionais para as suas equipas que sejam verdadeiros. Vamos imaginar uma marca de desporto, ok? E tu chegas a uma superfície comercial da área de desporto e tu tens várias áreas, não é? Tens o ciclismo, tens a equitação e o ténis e por aí fora. As pessoas que estão lá são verdadeiros embaixadores da modalidade. Verdade. Eles praticam, eles conhecem, eles sabem os termos, eles próprios muitas das vezes produzem conteúdo para as fichas de produto das lojas online, ok? E acabam por ser o quê? Influenciadores, produtores de conteúdos da própria marca in-house. E muitas das vezes nós não olhamos para isto. Isto é poderoso, porque é um poder de influência muito grande. Quando eu estou para comprar um produto, ok, ou quando eu estou a colocar informações sobre uma determinada marca e eu tenho alguém que me explica, me detalha, percebe, me recomenda, isto é poderoso. É um meio caminho andado para a fidelização e para a relação. E por um quarto ponto, muitas das vezes, quando nós temos negócios de vendas online, ok, uma das áreas que eventualmente é mais descurada, todos nós adoramos ter reviews e as reviews elas incentivam muito naquilo que é o teu poder de decisão, ok? É estratégico, claro. Mas quantas vezes as marcas se dedicaram a analisar o seguinte, ok, quem é que são estas pessoas que me estão a fazer reviews de produtos?
Quem são estas pessoas que estão aqui a dizer que o meu produto é bom ou menos bom? Posso-te dizer que determinadas marcas que fazem essas análises vão descobrir determinados perfis. Espera lá, então, mas este perfil está aqui a dizer que o meu produto é fantástico e ele tem 20 e tal mil seguidores na rede social dele. Espera lá, então, mas porquê que eu não vou explorar isto? Esta pessoa que comprou o meu livro, fez uma review fantástica, tem 45 mil seguidores no TikTok. Ele conhece, ele domina a plataforma, ele percebe como é que se estrutura a produção de conteúdo para lá. O que é que me impede a mim, que marca, quero entrar no TikTok, por exemplo, não entendo como é a regra do jogo, ok? Eu, para saber jogar um jogo, eu tenho que entender as regras. Não sei quando é que aquilo está a correr bem ou menos bem. Porquê é que eu não chego à beira dessa pessoa, com base numa review, exploro e lhe lanço um desafio dele ser o meu content producer? Sem dúvida, sem dúvida. Entendes? E estes 4 pontos acabam por te dar determinados ângulos de como é que o marketing de influência pode ser verdadeiramente eficaz naquilo que são as estratégias das marcas. E mais, quando nós olhamos a marketing de influência, mesmo na componente B2B, que não é comum em Portugal, tu já começas a ter no LinkedIn determinados perfis que têm uma projeção bastante interessante na sua tipologia de conteúdo, a serem abordados por marcas para, olha, não queres testar aqui o meu software as a service, Exato. Não queres explorar aqui o meu serviço para fazeres reviews, ou seja, esta variável assume também aqui um poder muito determinante a partir do momento em que tu sabes como utilizar este ponto do marketing de influência, que eu creio que para os negócios são extremamente relevantes e com resultados, quando feitos com contexto, Sim. feitos com estratégia, que é para não cairmos no erro daquela influencer de mais de 2 milhões de seguidores que só vendeu 30 t-shirts. Mas pronto, nós já estávamos aqui quase a acabar, até porque já temos a equipa a dizer aqui. Acabou, os cartões estão a acabar. Ok. Mas isto para te dizer, ia só acrescentar uma coisa interessante em relação àquilo do word of mouth e das capacidades de influência. Eu sinto muito que é muito mais fácil, e as pessoas não têm noção, sobretudo as pessoas que estão à procura de emprego, é mais fácil tu chegares ao contacto pessoal, mesmo contactares com pessoas very C-level style, do que um influencer portanto, personalidade pública. Completamente. Acho que tens uma maior capacidade de ser muito mais, como é que eu tenho de dizer, freeway, para conseguires interagir rapidamente, e muitas das vezes as pessoas têm receio de não potenciar isso. Vou-te só dar um exemplo muito rápido, que é word of mouth, basicamente é a transposição para vários eixos. Porque tu começaste o word of mouth, depois foi para blogs, ok? Tiveste muita malta nos blogs e houve muita malta dos blogs. A atenção foi para onde? Foi para as redes sociais, então eu grande blogger, vou para as redes sociais, ok? A atenção está nas redes sociais, depois começou a nichar, a atenção está e é sempre por aí vai, ou seja, onde está a atenção tu tens a transição do word of mouth, só muda o âmbito. No YouTube, word of mouth é através do vídeo, no Instagram, word of mouth é através da imagem, simplificando. E isto para dizer o quê? Para dizer que já estou aqui um bocado a ser pressionado e baralhado fiquei. Não, mas está ótimo, não é que isto é efetivo. Eu estou a falar, mas eu não vou aparecer. Cortou-me completamente, já cortou-me o racional. Neste momento a minha mulher já me ligou, eu já só estou a pensar que tenho que ir buscar os miúdos. Claro que sim. Já me cortou o racional. Não consigo. Mas está tranquilo. Bom, está ótimo. Vamos assumir, a equipa está-nos a pedir para parar. Esta conversa vai ter continuidade, nem que seja um jantar, um evento ou algo assim, porque tem mesmo de ter esta continuidade. Eu agradeço a todas as pessoas que assumiram estas. Poderia ser 2 horas, mas vamos ter que cortar, deve estar para aí 1h20. O Miguel está aqui, a câmara foi abaixo. Nós temos que assumir. Uma coisa boa das marcas é assumir quando as fragilidades. E as fragilidades neste momento. Foi que ficámos sem a minha câmara e eu estou aqui a falar em modo moderador. Mas é uma coisa boa e, portanto, olha, Márcio, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Mesmo, eu acho que não estava mesmo à espera da qualidade do sumo que saiu daqui. Sem dúvida. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, a sério. E espero verdadeiramente ter a oportunidade de continuarmos a trocar ideias e que continuem vocês também aqui enquanto marca a levar às outras marcas as competências que vocês têm para que eles possam escalar e crescer os seus negócios. Parabéns e obrigado, e foi o meu primeiro podcast. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado. Boa.